Começa agora o programa Em Pauta. A posição da igreja e o ponto de vista da sociedade estão em pauta. Um programa diferente. Apresentação, Eliezer Júnior. Muito bom dia para você ligado aqui na Nova Aliança. Estamos juntos mais uma vez, nessa manhã de sábado, para vivermos o nosso encontro do programa Em Pauta. Hoje o tema modéstia. Então a gente vai conversar a partir de agora por telefone com a Aline Rocha, que é advogada, mãe de 3 filhos e autora do blog feminina Modéstia e Elegância. Bom dia, Aline, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar na presença dos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Só corrigindo o nome do meu blog, é Fêmina Moda e Modéstia, tá? Modéstia e Elegância, tá? Certo. É um prazer estar com vocês e queria agradecer o convite de vocês. Eu queria, assim, no início, nós estamos conversando com você por telefone, diga aos nossos ouvintes onde você está nesse instante, por favor, Aline. Eu estou em casa, né, sentada aqui, olhando meus filhos, junto com meu marido, estamos em casa. Onde é que fica? Eu moro em Santa Vitória do Palmar, a penúltima cidade do Brasil, ou a segunda, dependendo do ponto de vista, né? Depois daqui é o Chuí, no Rio Grande do Sul, no finzinho do Brasil. Ótimo, então o ouvinte agora já imaginou todo esse panorama da nossa conversa de hoje. Ótimo. Aline, quando se fala de modéstia católica, lembramos logo de decência no vestir. Mas em termos gerais, o que mais compreende a modéstia? Na verdade, a expressão modéstia católica, ela está equivocada, né? Não existe uma moral católica, existe moral. A moral é a mesma para todos. Nós estamos obrigados a uma mesma lei moral natural, escrita por Deus no coração de todos os homens. Se a modéstia é um tema da moral, o mesmo se dá com ela. Não há modéstia católica, como não há modéstia protestante, nem modéstia ateia. Há modéstia, ponto. Todos somos chamados a cultivar essa virtude, independentemente da sua religião, da sua crença. As virtudes são, claro que aperfeiçoadas pela graça, e isso se dá em situações ordinárias, em quem é cristão, quem vive a fé católica, mas todos devem buscar vivê-las. A modéstia, segundo São Tomás de Aquino, ela é a virtude que governa nossas ações, gestos e atitudes, de modo que, no possível, não demos aos demais, nem a nós mesmos, ocasião de apetências sexuais desordenadas. Então, continua São Tomás explicando a Suma sobre a modéstia em geral, que tem a ver com a humildade e com reconhecer-se limitado. Olha só, procurando crescer e saber mais, e depois ele fala da modéstia exterior, ou seja, da modéstia corporal. Veja bem, não se trata de roupa, mas de gestualidade, da atitude do corpo, do jeito de se comportar. A modéstia corporal, ela tem a ver com moderar os movimentos do corpo. Ela é o contrário da teatralidade, né? Daquela coisa quase que, uma coisa assim, feita sob medida, né? Ela é contrária ao esnobismo, ela é contrária de ser afetado, ela é contrária de ser artificial, caricato, que são excessos de modéstia corporal. Mas também, por outro lado, da rudeza, da falta de elan, da grosseria, dos modos sem compostura, que são a falta da modéstia. Se peca, então, também por excesso. Certo. Né? Em seguida, o mesmo santo, ele também explica que há uma modéstia nos adereços, no vestuário, e que está ligado às virtudes da castidade e do pudor. Além da modéstia em geral, da humildade, claro. E o que a igreja ensina? Se nós pegarmos o compêndio do catecismo, até já cito, ao 530, vou ler para vocês brevemente. A pureza, ela exige o pudor, que preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua comunhão.
ela liberta do erotismo difuso e afasta de tudo aquilo que favorece a curiosidade mórbida. Requer uma purificação do ambiente social mediante uma luta constante contra a permissividade dos costumes que assenta numa concepção errônea da liberdade humana. Seria isso, assim, que, né, para mais ou menos em algumas linhas, te respondendo embasado no nosso grande Santo Tomás e no que a igreja quis dizer. Maravilha. Aline, hoje a questão da modéstia para você é um apostolado? A modéstia, ela é uma virtude, né? Vamos deixar claro, assim. A sua promoção, como promoção de qualquer virtude, ela é um apostolado, né? O apostolado, o que ele é o apostolado? O apostolado é toda ação que visa aproximar as pessoas de Cristo, da igreja, e ajudá-las no cultivo da sua vida interior, do crescimento na doutrina, de auxiliar a todos pela busca da santidade. Então, Deus quer que o nosso interior seja refletido no exterior. Ele quer que as pessoas sejam castas, não pequem, não levem os outros a pecar, e que espelhem nos gestos e nas roupas a pureza e a dignidade. Por isso, promover tudo isso é ajudar as pessoas a se convencerem desse aspecto e agirem conforme esses ensinamentos. Então, é uma obra de apostolado. E o que eu faço no blog, no Facebook, nas palavras e nas trocas de e-mail com quem conversa comigo, me pede dicas, pede conselho, é um trabalho que eu faço por Jesus e para Jesus, em honra a Nossa Senhora. Certa ocasião eu li uma frase que dizia assim: viva bem sua vida, porque você pode ser o único evangelho que alguém esteja lendo. Eu não recordo se é frase de um santo ou não. Aline, existe uma mensagem evangélica no modo de se vestir? Lembrando essa frase aí que fala pra gente viver bem a nossa vida, porque a gente pode ser o único evangelho que alguém esteja lendo? Na verdade, assim, olha, Santo Afonso de Ligório, no seu Tratado de Castidade, ele nos dizia que, observando a modéstia, edificamos sumamente os outros e estimulamos a prática da virtude. Então, tudo que se relaciona com as virtudes, mesmo humanas, não só as especificamente cristãs, guarda profunda relação com a mensagem do Evangelho. Pio XII, ele ensinava que o pudor consistia, usando palavras dele, né, na inata e mais ou menos consciente tendência de cada um a defender da indiscriminada concupiscência das demais pessoas um bem físico próprio, a fim de reservá-lo com prudente seleção de circunstâncias aos sábios fins do Criador, por ele mesmo postos, sob o escudo da castidade e da modéstia. Né? Um discurso de novembro de 57 e sempre atual, né? Nós, mulheres, o que nós mulheres somos chamadas? Nós somos chamadas a manter alto, não é só o nosso salto, né? Mas também o nosso padrão. Eu não posso me mirar num padrão baixo, eu não posso justificar a minha vida achando que, me dando desculpas e me mirando no mundo de hoje, nas mulheres mundanas. Eu vou me mirar para o alto, eu vou me mirar no maior e vou me mirar no melhor. Então, o que Cristo ele nos diz? Ele nos diz que nós devemos ser puros. São Paulo nos instiga mesmo. Portanto, assim, né, eu afirmo que há uma mensagem evangélica sobre pureza e que se manifesta também no modo como a gente se veste. Agora, existe um diálogo entre modéstia com a modernidade? Assim, a moral, né, a moral ela é absoluta e atemporal. A cultura ela é mutável, né? Então, a moda, ainda que deva refletir a moral, como qualquer ato humano, ela está inserida dentro de uma cultura. Agora, leia-se, vamos deixar claro, isso não quer dizer que, em nome da cultura, se deva aceitar qualquer moda, qualquer traje, qualquer roupa que a mídia, que, enfim, tudo impõe.
Nossa Senhora, em Fátima, ela chegou a advertir os pastorinhos de que viriam modas que muito desagradaria a Jesus. Santo Tomás de Aquino é claro ao dizer que, embora a moral seja temporal e absoluta, a condição nos vestidos exteriores, ela será ou não modesta segundo a cultura própria, dando que o ornato exterior deve corresponder à condição da pessoa segundo o costume comum. Veja que importante isso também, né? São Francisco Sales também, o grande incentivador do apostolado e da vida de piedade dos leigos, diretor de muitas almas, incansável conquistador de calvinistas, na Genebra, da qual ele foi bispo, ele ensinava no seu livro, no tocante à matéria e à forma dos vestidos, a decência só se pode determinar com relação às circunstâncias do tempo, da época, dos estados ou vocações da sociedade em que se vive nas ocasiões. Então a gente, né, tem que ter muito cuidado em não andar com o mundo, né, e de mãos dadas sendo igual aos mundanos, mas também não andar fora do mundo, né? A gente vive dentro do mundo, a gente tem que saber como andar. Nós, como cristãos, temos que saber aliar. A gente não vai se fechar para as transformações. A igreja é viva, a gente não vai se fechar para o desenvolvimento da modernidade, da tecnologia. Mas a gente tem que ter prudência, né? Então, na visão da igreja, a moral, ela deve ser pensada por princípios e não por regrinhas de pode e não pode. Essas regrinhas de pode e não pode é própria do puritanismo, que é de matriz gnóstica. Assim que cada circunstância, os princípios devem ser invocados, não um recurso e uma listinha, e com base nesses princípios, em coisas contingentes. Aí sim pode-se ter uma conclusão diferente, né, distinta. Não há uma regra, isso é modesto, aquilo é imodesto. Evidentemente que tem situações que saltam os olhos contra o erro, né? Se nós vamos ver a moda do shortinho, da mini saia, a gente sabe, como cristão, como católico, como pessoas bem informadas, que temos que procurar ser, a gente vai ver claramente que isso daí está errado. Elas afastam a virtude do pudor. A maioria dos tomara que caia, dos maiô, são absolutamente incompatíveis com a modéstia cristã. Outras roupas são imodestas, dependendo da situação. A gente vai falar aqui, Aline, dessa questão do traje em clubes, praias, mas antes eu já queria trazer, porque muitas vezes parece que ocorre a seguinte situação. A pessoa que já tem, né, essa modéstia, que tem esse critério na escolha dos trajes, algumas vezes quando ela encontra com alguém, seja homem ou mulher, que não tem isso, que não percebe tudo isso que você já colocou aqui e tem um certo olhar de acusação, não sabe como lidar com aquela outra pessoa. Como é que a gente faz diante de uma situação em que eu procuro viver essa modéstia, mas seja lá no meu trabalho, seja até mesmo na paróquia, eu me deparo com uma jovem, uma mulher ou rapaz que não tem esse cuidado. Como é que eu tenho que agir com ela, até para que eu não tenha esse olhar de acusação? Eu acho que o bom cristão, o cristão bem formado e que tem uma plena vida de oração, ele tem que se formar esse olhar, né? A gente tem que enxergar o outro não com olhar de acusação. A gente tem que olhar o outro que tá lá, tá imodesto, tá? A gente tem que olhar como Cristo na sua face mais chagada, sua face mais judiada. A gente tem que imaginar que ali tem Cristo ali naquele ser humano. Naquele meu irmão, ele tem Cristo. Né? Vamos ajudar a limpar suas chagas. Então, como é que a gente tem? Primeiro a gente tem que cuidar da gente, cuidar do nosso olhar. Né? Não vamos olhar a colega com um olho de... Eu sei que é difícil, né? E principalmente as mulheres, quando estão com o marido do lado, e aí chega aquela moça lá com um super decote,
mas a gente tem que ter esse olhar de misericórdia. E a partir desse olhar de misericórdia, eu não vou também impor ou chegar lá e dizer que tem que mudar, que tu está errada, né? Não é botando o dedo na cara das pessoas, não é agindo dessa maneira. Antes de tudo, eu vou pregar com exemplo, de preferência com exemplo. Certo. Se der, com palavras. Então, eu não estou dizendo que não, se não surgir oportunidade, não tem que falar. Tem, é obrigação do católico, do cristão. Mas, acima de tudo, o bom exemplo, e mais do que isso, se eu já chego olhando para aquela pessoa com um olhar crítico, um olhar acusatório, a pessoa já vai se fechar, né? Porque ela já vai me olhar, vai ver, eu não estou igual a ela, eu estou bem trajada, eu estou modesta, porque eu cuido da minha modéstia. Já sabe que eu sou cristã, já sabe que eu sou católica, já sabe que eu estudo a doutrina, já sabe que eu me conheço. Eu não vou fechar uma porta. Cristo não pede que a gente faça isso. Cristo pede que a gente traga o nosso irmão, traga a ovelha perdida. Então, eu vou mudar o meu olhar, eu vou mudar o meu comportamento e o meu jeito de falar. Mas, principalmente, o que eu tenho que fazer é dar o exemplo, é começar por mim. Como podemos utilizar da modéstia em clubes, praias e passeios que exijam uma maior exposição do corpo? É aquela história, a modéstia é a mesma em qualquer lugar. Ela é uma virtude, ela é absoluta. Mas a sua aplicação, ela depende das circunstâncias, do lugar, da época, do ambiente, do tipo de corpo da mulher, de quem é que está junto com ela, né? Então, o corpo ele tem que ser protegido em todos os ambientes. Mas eu vou te dar um exemplo. É difícil, por exemplo, uma pessoa nadar numa piscina com um vestido comprido, né? É quase que impossível. Então, ele não cumpre a função da natação, ele atrapalha. Aliás, estar dentro de uma piscina ou no mar com um vestidão vitoriano ou um maiô extremamente diferente dos demais, assim, da época, assim, sei lá, de quando surgiu, enfim, ele não só destoa absurdamente do restante do ambiente, como ele acaba chamando mais a atenção por sua roupa completamente diferente. E aí, esse chamar a atenção para si mesma seria modéstia. Modéstia, ela não trata apenas de não usar roupa curtíssima ou de não exibir decotes generosos, de ser medido com fita métrica, o que eu vou usar, mas de não se destacar tanto a ponto de atrair olhares, sejam olhares de cobiça, de desejo, como olhares de curiosidade, inclusive. Entendo. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é tudo uma questão de saber os princípios que a igreja dá e ter bom senso, né? Então, nas praias, o que eu procuro fazer? Eu procuro praia que não seja tão badalada, procuro praias mais afastadas, eu procuro não usar biquínis, né? Uns maiôs mais recatados. Também tem tanta roupa saída de praia, shorts, enfim, uma série que tapam e que nos deixam modestos e não nos deixam também tão distantes, né? Realmente a gente tem que procurar desviar os olhares da gente, né? Principalmente também as nossas atitudes. Eu sou membro da comunidade católica Shalom. E assim, a gente procura, tanto rapazes como mulheres, terem essa atitude sempre de modéstia, né, em todos os ambientes. Mas aí eu queria colocar uma situação para você comentar, que pode ser aquilo que o ouvinte também perceba. Sabe, às vezes a gente encontra, coloco sempre homens e mulheres, que estão até com trajes até bem comportados, o traje em si, a roupa, mas o jeito de se comportar, o jeito de caminhar, o jeito de se expressar é, às vezes, mais sensuais, mais voltados para uma sensualidade do que uma pessoa que está com uma roupa, às vezes até naquela ocasião, um pouco mais curta. Isso também pode acontecer, não? Claro que sim, claro que sim.
pode observar que às vezes uma mulher que esteja tapada dos pés à cabeça chama mais atenção, não pela roupa, né, mas a mulher em si, do que às vezes uma moça que está lá com uma mini saia, um tênis, uma blusinha quieta num canto, né? Vamos pegar um exemplo numa sala de aula. E chega uma mulher, tudo bem, muito bem vestida, assim, né, tal, uma moça bem vestida, então já tapada, mas que fala alto, né? Fala palavrão, senta de qualquer jeito, se dá muito ao desfrute com os homens, quer colocar toda hora sua opinião, não sabe se modéstia, comedida, educada, simples, singela, ela vai chamar mais atenção do que até aquela outra que está com a roupa mundana. Claro que vai. Por quê? Porque a modéstia engloba tudo, é o que eu tinha falado lá no começo, né? Que os santos já colocavam. Por quê? Porque nós somos, o nosso exterior, ele tem que ser um reflexo do nosso interior, né? O nosso interior, ele tem que ser muito bem formado. Eu tenho que ser uma pessoa muito bem preparada, moralmente, espiritualmente, acima de tudo. Eu tenho que ter formação humana, eu tenho que saber me portar à mesa, eu tenho que saber me portar aos lugares, eu tenho que saber como comer, eu tenho que aprender a falar baixo, eu tenho que saber que palavrão tem hora, momento e local, e que se em boca de homem é feio, de mulher mais ainda. Eu tenho que saber beber, eu tenho que saber me portar, né? Eu não posso achar que o simples fato de eu não colocar uma mini saia e um decote vai me fazer modesta e melhor que os outros. Eu tenho que saber e ter essa consciência que o meu exterior vai refletir o meu interior. Eu tenho que fazer o exame de consciência antes de me vestir, né? As pessoas acham que às vezes é futilidade, a questão da roupa, que a gente tem que ser só simples e pronto. Não, a roupa passa uma imagem. Outra coisa que é importante colocar é a questão do destaque, do que cada um é. O meu marido é um homem de destaque, eu vou me arrumar mediante a posição dele. Eu não posso achar que, não, mas eu sou simples, eu vou me vestir simploriamente. Não, eu tenho que honrar o meu marido. Eu sou uma moça de uma família boa, de uma família de gente de bem, de gente decente, de gente bem colocada. Eu não vou me vestir de qualquer jeito. Eu vou me arrumar para honrar a minha família também. Então, olha só a importância da vestimenta. O que ela carrega? Ela carrega essa mensagem. O que eu quero transmitir com essa roupa, né? Então, a gente tem sempre que fazer esse exame de consciência antes de escolher uma roupa. Olha que coisa. Por isso que Deus nos pede para ser santos e para ser herói no nosso dia a dia. Não é, porque agora eu vou pregar para todo mundo, que bom, que legal. Mas eu tenho que ser santa nas pequenas coisas. E a mulher, ela tem que procurar a santidade nas coisas pequenas do dia a dia, a começar pela roupa. Eu vou ser santa. Você disse aí que a roupa transmite uma mensagem. E aí me parece que a gente se depara, Aline, com um problema também. É que você disse que a pessoa deve pensar o que eu quero transmitir. E às vezes a pessoa não percebe que a roupa é uma mensagem e não percebe assim qual é a mensagem que ela está transmitindo, não é? Claro, claro. Porque assim, nós estamos acostumados, nós estamos formados numa sociedade em que impõe um padrão e a gente acaba colocando. Então, o que a gente vê dessas meninas estão todas vestidas iguais, né? Por quê? Elas nem param para pensar. Às vezes a gente vê senhoras com umas roupas absurdas, que às vezes não é nem que não sejam modestas, mas são absurdas. Não condizem, não é nem questão da idade, mas ridículas, fora do eixo. Por quê? Porque nem pensa, nem parou para pensar. Foi lá, abriu o roupeiro, tá calor. Pegou a primeira roupa fresca que veio pela frente, não tá nem aí. Hoje eu não tô legal, vou botar qualquer coisa, sabe? Olha, a gente não é uma alma ambulante, a gente não é, sabe, um fantasminha, a gente tem um corpo. E esse corpo, ele tem que ter uma vestimenta. E essa vestimenta, ela tem que ser muito bem pensada. Por quê? Porque o que eu vou dizer? No momento em que eu boto uma roupa justa demais
e vou num lugar, eu estou querendo transmitir o que? Eu quero dizer que eu tô aí, tô legal, alinho o meu corpo, né? Agora, eu boto uma roupa escandalosa, o que eu quero dizer? Nossa, que pessoa escandalosa. E não é, porque o ser humano não tem que julgar o outro pelo que veste. A questão não é essa. A questão é que a gente olha e vai julgar sim. O ser humano, ele tem um discernimento. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado e principalmente zelar pela caridade. A roupa é uma questão de caridade, não só consigo, não só com que a pessoa, para mim, para eu me sentir bonita, não, é com os outros, é com o meu irmão. Com o meu irmão não precisa saber as partes do meu corpo que dizem respeito só ao meu marido. O meu irmão, a minha irmã, eles não têm que se chocar com a minha vestimenta, não tem que ser algo tão berrante que eles não consigam prestar atenção numa palestra, que eles não consigam prestar atenção na missa de tão berrante que é. O meu irmão, ele tem que me ver bonita, singela, mas da singeleza dentro da minha condição. E bonita, e bem. Eu vou mostrar para todo mundo, eu não uso maquiagem. Muitas mulheres se orgulham. Eu não uso maquiagem, porque eu sou simples. Então, será que nessa simplicidade também não tem um pouco de vaidade? Porque também isso é vaidade. Querer ser mais simples que os outros. Por isso que eu digo, a pessoa tem que fazer um exame de consciência. É óbvio que eu também não vou, sei lá, botar uma roupa para matar, uma maquiagem para matar, porque eu quero, no sentido assim de ficar lindíssima, maravilhosa, para andar no dia a dia, para ir no supermercado. A pessoa tem que ter a noção, o que eu quero colocar, quem eu sou, aonde eu vou, como é que eu vou me colocar frente aos meus irmãos. Isso também é caridade. Eu estou conversando aqui com a Aline Rocha, autora do blog Femina, Modéstia e Elegância. Fêmina, perdão. Nós vamos fazer um breve intervalo, Aline, e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Tá ótimo. Você está ouvindo Em Pauta. De volta aqui no nosso bate-papo de hoje. Agora eu quero trazer a questão da roupa na missa. Aline, as famílias mais antigas, elas tinham o costume de separar algumas peças de roupas, as mais bonitas, para ir à missa. Como deve ser o nosso comportamento no vestuário para a celebração eucarística? Bom, assim, quem se veste modestamente só na igreja, só para começar, né? Ela está sendo hipócrita, né? Então, por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha assim, é costume, né? Antigamente, separar só peça de roupa mais bonita, né, para ir na missa. E a gente tem que saber que a modéstia está em todos os lugares. Evidente que a gente tem que dar uma atenção especial para a missa. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque ali é a casa de Deus. Nós estamos ali eu não quero mensagem nenhuma, ali eu quero louvar Nosso Senhor. Ali eu tenho que sumir, ser só mais uma. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que voltar àquela questão da simploriedade, né? Vou botar mais um pouco, só um jeans surrado, uma blusa branca, não. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu tinha uma diretora espiritual que a gente às vezes terminava a nossa reunião e tudo mais, ela saía correndo e íamos à missa, ela já estava tudo pronto. Ela, só um pouquinho que eu vou botar um pouco mais de perfume pro meu amor. Olha só a profundidade dessa frase, né? Por quê? Porque lá está o nosso amor maior que Cristo não tem e não pode existir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o meu melhor para Ele. Eu vou dar o meu melhor. O meu melhor é só uma saia floridinha, só uma blusinha branquinha com um colarzinho que eu consegui comprar. Beleza. Cristo, Ele olha a nossa intenção. Agora, se o meu melhor é um bom vestido que eu tenho, uma cara com uma maquiagem bonita, agradável, discreta, um sapato novo, eu tenho que dar esse melhor. Eu não vou lá fazer o papel da freira. Eu sou católica, cristã,
e vivo no mundo. Eu sou leiga, eu não sou consagrada nem freira, é outro assunto. Então, dentro dessa minha condição, eu tenho que procurar dar o meu melhor, dentro das minhas posses e dentro da minha condição. Nós falamos da questão do clube, da praia. Eu acho interessante colocarmos alguma coisa sobre a academia. Hoje, cada vez mais, nós utilizamos, frequentamos a academia e tem uma moda muito sensual, voltada até para o erotismo, nas vestimentas para a academia, Aline. Sim, infelizmente, assim, é chocante, né? E o pior é que se mantivesse só na academia seria ótimo. Esses dias eu estava na padaria com meus filhos e com uma pessoa da minha família. E essa pessoa da minha família não é católica, não é cristã, não é nada. E tá tão comum que eu me choquei. Eu olhei a moça chegou assim com um macacão desses de malhar, que eu acho horrível, que a pessoa parece que está nua, sabe? Sem nem casaquinho amarrado na cintura, assim, com aquele macacão, assim, de cima a baixo, super decotado, assim, parecia que ela estava nua, né? Mas o que me chamou mais atenção, acho que nem foi isso, foi a atitude dessa pessoa, porque eu olhei para o lado e eu ainda comentei, eu digo, nossa, fiz assim, né? Me chocou. E essa pessoa, o quê? A roupa da moça, o que tem? Para ver, assim, que como a consciência está amortecida. Como nós estamos amortecidos. Então, na questão da academia, voltando, por que procurando uma academia, as mulheres usam essas roupas? Além dessa questão de estar amortecido, é o comum. Mas nós, cristãs e católicas, nós devemos agir diferente. Primeiro lugar, quem mora em grandes centros tem a sorte de ter academias que existam só para mulheres. Esse é o ideal. É muito mais tranquilo. Por quê? Porque é inevitável que na academia tu tenha que botar uma roupa, às vezes, um pouco uma leg, por mais que tu te tape um pouco, tu vai fazer determinados movimentos em que é o teu corpo que está em evidência ali. O ideal seria isso. Mas não tem. Eu preciso fazer exercícios. Como eu faço? Não consigo fazer em casa sozinha, não tenho disciplina, não sei, enfim. Bom, então eu vou procurar ver os horários que são menos badalados, né? Aqueles horários que se adaptam ao meu dia a dia e que não vá tanta gente, que não vá tanto rapaz, enfim. Também existem recursos para ajudar a ser modesta na academia. No caso, eu tenho que ir, não tem como, o local que eu vou é bastante gente, enfim. Então, no meu blog, para não precisar assim, ficar citando exemplos assim, específicos, no meu blog, na página do Facebook, tem texto sobre isso, tem vários exemplos, dá para procurar. Mas para adiantar, eu vou dar umas dicas, por exemplo, cobrir o bumbum com uma camiseta mais comprida, ou tem umas sainhas, né, aquelas que são, gostam de andar mais na moda, assim, não gostam de usar camisetão. Dá para usar legging? Dá, tem umas sainhas específicas que cobrem, às vezes até um shortzinho mais frouxinho que cobre, né, cobre essa região do quadril. Ao invés de botar um topzinho, mas bota uma camisetinha por cima, né, que tape um pouquinho mais compridinha. Enfim, evitar decote exagerado. E, acima de tudo, a postura. Né? Não adianta também eu ter todo esse cuidado e chegar lá e ficar de risinho e procurar e fazer os exercícios assim, nossa, se mostrando, enfim, as mulheres sabem bem o que eu estou falando e os homens também, né? Então, evitar o exibimento à frente do outro, procurar ser comedido, procurar manter uma postura, né? Eu acho que, acima de tudo, a mulher cristã ela tem que se preocupar com a sua postura. Aline, lá no início da nossa conversa, você falou de um ponto que é, assim, eu acho primordial no guarda-roupa feminino, que foi a questão do salto alto. Aí você disse assim, subir no salto, mas sem esquecer do alto. Então, tem como ser modesta e estar na moda? Sim, sem dúvida. Então, para ser realmente modesta, é preciso não destoar de uma maneira tão drástica assim do restante do ambiente, né? A gente tem que estar antenada na cultura em que a gente vive.
A gente sabe que a igreja, ela acompanha os tempos, ao contrário do que muitos pensam. Se a igreja não acompanhasse os tempos, ela não seria a igreja de 2000 anos que nós temos agora. Mas é aquilo que eu falei, ela não adere às modas do tempo, né, dos tempos. Ela acompanha, mas não adere. Ela aceita que certas situações se moldem. Então, não se trata de ser escrava da última moda, de adotar padrões mundanos, de usar uma peça só porque outras mulheres usam. É preciso ter bom senso. Né? Eu vou lá, vou comprar uma revista de moda e vou pegar ideias. Dali daquelas ideias, daqueles conceitos, tem que se adaptar. No meu blog mesmo, eu boto fotos. Às vezes antes eu não tinha o cuidado, porque para mim era muito claro isso, né? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que para as pessoas não é claro. Então, eu botava, às vezes, uma foto de uma saia que era um pouco mais curta, de um decote que era um pouquinho mais abertinho, e agora até eu faço ressalvas, né? A saia deve ser um pouquinho mais comprida, legal tapar o decote com um top. Por quê? Porque eu pego daquele exemplo da moda, e vou adaptar ao meu modo, ao modo que está de acordo com a minha modéstia, a minha fé. Tanto que, assim, São Batista de La Salle, o que ele falava? Que para uma roupa seja adequada, é preciso que convenha a pessoa que o usa e que seja proporcional ao seu tamanho, à sua idade e à condição, né? No seu regras de cortesia e humanidade cristã. Então, mais adiante, o mesmo seguia dizendo assim que o que convém a um não é certamente apropriado ao outro. Nossa, para ver como São João Batista La Salle está muito de acordo com o tempo que a gente vive. Porque é justamente isso, cada cristão se conhecer. Né? Isso sim que é uma regra. Cada um tem que se conhecer. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que estudar o meu temperamento. Eu tenho que saber qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco. E a partir daí, eu vou saber o que cai bem em mim e nas ocasiões em que eu vou ficar presente. Então, essa caridade, ela começa com o autoconhecimento. Porque eu vou me conhecer, em primeiro lugar, para depois conseguir me trajar de tal forma que eu transpareça ao outro aquela mensagem que eu quero falar. Então, a virtude da modéstia, ela deve sim ser cultivada. Tempos atrás, quando eu comecei com esse apostolado de recuperar o pudor nas moças e nas mulheres, primeiramente com as minhas amigas, a luta era fazer com que se cobrisse, que parasse de andar com as calças justíssimas de ginástica fora do ambiente próprio para isso, que virou uma epidemia, que deixasse seus indecentes decotões, que adotasse um visual menos sexy, mais decoroso, mais coerente com a fé que professavam. Porque é impressionante, assim, eu realmente acredito que a grande maioria, não estou dizendo que são todas, mas que a grande maioria das mulheres não tem noção da imagem que elas estão passando vulgar da sua roupa. Moças boas, criadas em lares cristãos, com valores, se vestem sexy, se vestem para matar, e elas não sabem disso. Então, uma vez eu cheguei para uma amiga minha, e depois de um tempo já de intimidade, de amizade, e eu conversei com ela, e até nem foi a questão tanto da roupa na época, né? Da roupa eu comecei a trabalhar com ela depois. E disse para ela, porque ela chegava assim nos homens, e todos os homens, ela era uma pessoa muito dada, e abraçava e beijava, ai querido, que saudade. E eu comecei a dizer para ela, calma, puxa o freio um pouquinho. Eu sei que tu gosta das pessoas, eu sei que tu é amada, que tu é alegre, mas dá uma puxada de freio, né? Tem mulheres que não gostam, tem homens que não se sentem bem. E o mesmo com a roupa, né? A gente tem que ter esse cuidado. E as mulheres estão perdidas. E estão perdidas por uma série de fatores que eu acho que não convém aqui nesse ponto da entrevista falar, mas é aquela questão que o feminismo veio e acabou com a dignidade da mulher. Mas voltando ao ponto, para não fugir, né? Combater a imoralidade, a imodéstia,
promover o pudor e a castidade nas vestes, não importa em adotar o extremo oposto, né, que também é equivocado. Eu acho importante falar isso. O padrão crente de seita pentecostal, com aqueles saiões horríveis, ele não é o combate adequado na verdadeira temperança. Aliás, a própria existência de um código católico de vestimenta, ele é estranho ao nosso pensamento. Parece um pensamento gnóstico, puritano de ver o mundo. Os exageros devem ser evitados. De novo, aquela questão. Não tem só preto e branco, tem cinza. O equilíbrio está no meio, a gente tem que ter cuidado, né? A gente acaba deslizando da moda sexy que a gente está falando e batendo a horas, mas não pode cair também no outro lado, que eu já tinha dito, a gente não é consagrada, a gente não é irmã, a gente não é freira, a gente não tem que se vestir tal como elas. E a gente não está na época de 10 anos atrás, de 30 anos, de 2.000 anos, de 50 anos, a gente não está nos anos 50, a gente está no ano atual, 2014. Eu tenho que acompanhar o meu tempo, eu tenho que viver no meu mundo, eu vou ser santa naquilo que Deus me pede no tempo que eu estou. Né? Então, sem sombra de dúvida, o laxismo moral, ele deve ser combatido, inclusive nas vestimentas imoral da mulher atual. Mas, para isso, nós não temos que aderir ao rigorismo. Ambos, laxismo e rigorismo, foram condenados como posturas morais pela Igreja. Uma frase, assim, de Edith Head, acho que é o sobrenome dela, me toca muito e queria partilhar com vocês. Seus vestidos devem ser justos o suficiente para mostrar que você é mulher e soltos o suficientes para mostrar que você é uma dama. Em outras palavras, combater a moda excessivamente sexualizada, sensual, presente até mesmo em roupa bonita, cara e aparentemente elegante, chegamos ao ponto que não é preciso a moda ser vulgar para ferir a modéstia. É o que nós já estávamos conversando antes. Muitas roupas, até mesmo consideradas elegantes, elas também acabam ferindo o pudor. Então, se a gente for numa loja cara, numa loja de marca, nós vamos achar shortinho, nós vamos achar topzinho. Bonitos, às vezes, bordados, bem feitos, bem acabados. Bonitos aos olhos do mundo, porque depois que a gente tem um olho bem formado, a gente vê que não é bonito. Mas aos olhos do mundo, liga a novela das 8, né? Aliás, liga não, de preferência não ligue e não assista a novela. Mas quem infelizmente assiste, tem o hábito de ver, ou quem assiste, mas consegue discernir, se observar a novela das 8 como a mocinha está vestida, ela está bonita, olha só. Mas ela normalmente está extremamente imoral, ela está extremamente imodesta, né? Então, o que ocorre? Ocorre que nem tudo é elegante, é necessariamente modesto. Ou, em outras palavras, nem tudo é imodesto, é vulgar. Assim é preciso atentar não apenas para a fuga da vulgaridade, mas para a fuga da imodéstia. Então, algumas mulheres com uma saia, uma bermuda de perna toda à mostra, pelo tipo de corpo, pelo estilo de roupa, apresentam-se absolutamente vulgares. Outras, também com saia ou bermuda de perna toda de fora, não são vulgares, né? São, mas sim elegantes, mas ainda assim, tanto a elegante quanto a vulgar, elas estão imodestas. Tem mulheres que até se vestem mais decotada, com perna de fora, mas estão elegantes, estão bem vestidas, mas estão imodestas ainda assim. Então não basta ser chique, afastando-se da vulgaridade, da falta do bom gosto, da sensualidade extremada. É imprescindível preservar também o recato. Só para exemplificar, uma bermuda no meio da coxa, tá? Dependendo do corpo, do tecido, da ocasião, do restante das peças, pode ficar elegante. Em outra pessoa, ou com outro tecido, ambiente ou combinação de peças, pode ficar vulgar. Em todos os casos, ela não vai ser modesta, todavia. Mesmo elegante, mesmo que não é vulgar, pode ser imodesto. Então, a mulher católica ela tem que se atentar não só para fugir da vulgaridade, como da imodéstia. Então, não basta ser elegante, ela tem que ser coerente com a virtude do pudor. Aline, para quem está acompanhando e quiser aprofundar, conhecer mais sobre o assunto, tem algum documento da igreja que pode ser usado como diretriz? Olha, a igreja,
ela trabalha com princípios, né? Então, como nós já disse antes, uma regrinha absoluta de pode e não pode. Ela fala da virtude do pudor, inclusive no catecismo. Aliás, o catecismo é livro de cabeceira para todo mundo, todo cristão. E para a mulher de hoje em dia, principalmente, porque a mulher católica ela tem obrigação de ser bem informada. Aquilo que eu falei antes, que o exterior reflete o interior, não adianta a mulher católica, eu rezo muito e sei muito de moda. Não, ela tem que conhecer a sua igreja. Ela tem a obrigação de conhecer a sua igreja. E nada melhor do que conhecer a sua igreja do que o catecismo, né? E o catecismo, ele fala muito, ele frisa que as manifestações do pudor, elas podem variar de época para época, de cultura para cultura. Em algumas situações específicas também, né, ele coloca pontos que explicitam ali o que é pudor, o que é modéstia. Também tem alguns documentos da igreja que falam. Eu gosto muito das cartas de João Paulo II, né, Carta à Mulher, Mulher Dignitada, enfim, eu acho que é assim, o que acontece? O que acontece que às vezes algumas meninas, principalmente meninas eu falo, né? Tem algumas meninas que elas querem muito regras prontas, porque elas estão acostumadas na nossa sociedade cartesiana, elas estão acostumadas na sociedade legalista, é regra e ponto. Então elas no afã de ser modesta, elas acabam caindo em erro, naquele erro oposto de achar que tem que ter fita métrica para o decote. Não é, não existe isso. Existe um bom senso em se conhecer. E existem documentos que falam algumas coisas para o seu tempo que a gente pode adaptar para o nosso, de santos. Documentos não, frases, desculpa, falei errado. Frases, textos, apologia, enfim, de santos e que colocam para o nosso tempo de hoje, né? Por exemplo, Pio XII, ele fez belos discursos aos estilistas, que trabalham com moda e vestuário. Enfim, é o catecismo, é conhecer a igreja, ler a igreja e procurar se formar. A partir disso, eu vou conseguir, por conta própria, com base nesses princípios e em tudo isso que a igreja fala, e sabendo também a minha condição de mulher e como mulher, e o papel da mulher atual, eu vou saber me vestir. O nosso tempo está quase terminando, mas é preciso que você, Aline, ainda fale algo sobre maquiagem. Uma maquiagem influencia na imagem de decência da mulher? Olha, a gente já mais ou menos tinha falado lá em cima a respeito da maquiagem, né? Eu acho assim que, sabe aquela história do cristão que quando está jejuando, que o outro não tem que ver o rosto da pessoa que está jejuando? Eu procuro aplicar na minha vida. Olha só, eu tenho filho pequeno, então é inevitável que as minhas madrugadas são badaladas. Então as minhas olheiras aparecem. Só que ao mesmo tempo eu sou muito alérgica. Eu não posso usar toda hora maquiagem, não é qualquer tipo de maquiagem. E até acho que mulher não pode botar qualquer coisa no rosto, tem que ser uma coisa boa. Então eu vou indicar que tem um pouco mais bons produtos, né? Em vez de ter 5, 6 sombras diferentes, tenha 2 tipos, 2 cores boas, de marca boa, que não vai prejudicar minha pele. Mas os outros não têm que saber que eu passei a madrugada atendendo meus filhos. Os outros não têm que ver meu rosto abatido. E uma maquiagem discreta, bem bonita, bem colocada, o rosto fica mais agradável. O marido agradece, olha e vê, fica mais feliz. O colega vai achar legal. As outras mulheres vão olhar e vão dizer, nossa, ela é cristã, ela é católica, mas ela se veste bem, mas ela tem um rosto agradável. A função da maquiagem é essa, ressaltar a beleza da mulher. Claro que numa noite, num traje de gala, eu vou me maquiar com mais forte, mais tchan. Também cuidar os extremos de novo. Eu acho que aquele rosto assim apagado é tão pernicioso quanto o rosto ultra maquiado numa ocasião de dia, né? Tem que se cuidar o extremo. Eu mesma, o que eu fiz? Eu fui lá e procurei fazer um curso de maquiagem para ver meus pontos fracos, pontos fortes, para saber me maquiar. Não tenho condições, a internet está aí. Quase todo mundo tem acesso à internet, né? Tem tutoriais de maquiagem, dicas.
Evidente que às vezes essas moças se passam, né? Por ser maquiadoras, mundanas, e tudo se passam, botam um tchan, mas eu vou usar isso de acordo com o dia de hoje e com o meu temperamento. Também eu não vou me apagar. Se eu sou mais alegre, eu vou botar uma corzinha mais alegre, é o meu jeito, não que destoe. Se eu sou mais discreta, eu vou só botar lá um lapisinho, um rímel, e, né, passar um corretivo na olheira, então beleza, né? Mas é esse cuidado, de novo, com o extremo. Por isso que eu digo, mulher, conhece-te, aceita-te e supera-te. Te conhece, te aceita como tu é, procura melhorar, e aí tu vai te superar. Aline, como os ouvintes encontram sobre o tema da modéstia nas suas publicações no blog e no Facebook? Bom, o endereço do meu blog é www.feminaonline.blogspot.com. O da página do Facebook é www.facebook.com/femina.moda.elegância, sem acento. E também pode me mandar um e-mail, Aline Tadei, com 2 Ds, Brodbeck, @gmail.com. Eu estou rindo porque eu sei que a maioria das pessoas acha complicado o meu nome, mas se entrar na página, vai ver, está lá o meu e-mail, pode me mandar à vontade, que eu vou... E, claro, às vezes eu peço desculpa, que eu demoro um pouquinho, né, com a função da casa, que é prioridade para mim, depois de Deus, é a minha família e meus filhos, e eu demoro às vezes um pouquinho para responder, mas eu respondo, um dia eu respondo. No caso, até também podem acontecer convites para palestras, para encontros. Sim, eu estou aberta a convite para palestras, para entrevistas, enfim, é só agendar que a gente está disponível. Muito bem, Aline, obrigado pela participação aqui no nosso Em Pauta. A vontade que dá é convidá-la para ter um quadro diário na programação, porque a gente sabe que o rádio tem sempre uma audiência muito maior de mulheres, então toques como os que você deu aqui hoje são primordiais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a caridade, as gentis palavras, né? E eu estou à disposição. Quando vocês quiserem e dentro das minhas condições eu puder atender, ótimo, estamos aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana para você e toda a família. Igualmente, salve rainha, um grande beijo para todos os ouvintes, obrigada pela atenção. Tá aí então, 11h59, chegando ao fim do nosso programa Modéstia, de hoje no programa Em Pauta. E eu sempre digo, né, esses programas ficam gravados, todos eles têm a sua importância, têm um papel importante na formação. Eu gostaria muito que você tivesse sempre essa atitude de ligar e pedir os mais variados, né? Hoje, a nossa entrevistada Aline Rocha falando da modéstia, eu quero aproveitar e sugerir, sempre eu tento casar 2 programas pelo menos que vão assim se complementar. Eu queria indicar que você ligasse aqui e pedisse, além desse programa, pedisse o que fizemos sobre feminismo. Foi muito bom aquele programa também, onde a gente teve uma convidada, foi bem esclarecedor. Então, ouvir de novo sobre feminismo e agora sobre modéstia irá te ajudar, tá bom? Quero agradecer a companhia, desejo para você um ótimo final de semana, bom almoço para todos e até segunda-feira, às 14 horas, no programa Frequência Amiga.